Bom, a gente fala do campeonato inglês e do futebol inglês como se este fosse um dos maiores ou o maior do mundo. Eu não tiro a razão, afinal a gente pode citar times gigantescos, né, em cenário mundial aí e dentro da Europa também, claro. Então a gente pode citar o Liverpool, pode citar o Aston Villa, o Nottingham Forest, times que foram campeões da Champions League. E também, é claro, temos que citar os Red Devils, né, o Manchester United. Afinal, é o único time até hoje na Inglaterra que, olha só, foi campeão mundial. Por incrível que pareça, a Inglaterra, com o seu futebol astronômico, tem apenas um campeão mundial. E esse time é o Manchester United. Para existir esse campeonato mundial de clubes, precisou existir uma Champions League antes. E o tema do nosso Ficha Técnica de hoje é a Champions League de 1999, vencida pelos Red Devils. Bom, desde a tragédia de Heysel em 1985, a Inglaterra não sabia o que era vencer uma Champions League, né? O Liverpool participou, né, daqueles confrontos lá contra a equipe do Juventus, naquele fatídico dia, né, daquele ano lá na Bélgica. Houve aquela total reestruturação do campeonato inglês, houve a criação da Premier League, houve aquele ban nas equipes inglesas, né? Por conta da Margaret Thatcher ter bloqueado toda a participação dessas equipes aí na Champions League, e aconteceu muita coisa até o futebol inglês ser o que é nos dias de hoje. E o Manchester United é um dos maiores representantes, porque foi a equipe que começou a dar esse start, esse boom do campeonato inglês novamente ressurgir e ser um dos maiores do mundo. Bom, e aquele time dos Red Devils naquela época era um time que a gente pode dizer que todos os jogadores tinham identidade própria, afinal a gente via a escalação e entendia o que cada um ia fazer ali dentro, porque todos faziam parte de uma equipe fantástica. Aquele time de 99 começava pelo gol, simplesmente pelo goleiro Schmeichel, um dos maiores goleiros aí da história do futebol europeu. Seguindo a escalação, Jaap Stam, aquele zagueiro fantástico holandês, tinha ele também na defesa o Johnson, o norueguês Johnson, completando ali atrás o Irving e o Gary Neville. Bom, e o meio-campo formado por Roy Keane, Giggs, Scholes e Beckham. Olha só que interessante, se a gente for pegar essa linha ali do meio-campo do Manchester, são jogadores absolutamente cheios de longevidade dentro do futebol. Porque o Beckham, o Scholes e o Giggs até pouco tempo atrás estavam ali atuando. O Beckham, tudo bem, ele saiu, ele foi para outros clubes, mas o Giggs e o Scholes, poxa, o Scholes se aposentou e voltou a jogar em alto nível. Olha que time. E o Roy Keane também, que foi um dos marcos, né, da volância. Bom, e o ataque do Manchester formado por uma aposta, né? O York no ano anterior que ele chegou aí para a disputa dessa Champions, ele estava no Aston Villa e ele foi um jogador importante para Aston Villa, foi contratado como uma aposta e deu muito certo. E ao lado dele o Andy Cole, que também era um centroavante que teve ali anos e boas partidas pela seleção inglesa. O York jogou, inclusive, 11 anos depois ele foi jogar uma Copa do Mundo por Trinidad e Tobago. E no banco de reservas, na batuta desse time, claro que Sir Alex Ferguson, técnico mais histórico da história do futebol inglês, estava à frente dessa equipe. E o Manchester caiu no grupo da morte, né, daquela competição. Não foi um caminho fácil para a equipe do Manchester. Afinal, enfrentou o Bayern de Munique e o Barcelona. Eu acho que a gente pode dizer que essas duas equipes elas são os expoentes do que é o futebol maravilhoso nos dias de hoje, até por conta da fragilidade, né, das outras, mas eram equipes que já tinham a sua história construída. Embora não fossem os times que sobravam, como são nos dias de hoje, são duas equipes que eram absolutamente fortíssimas, né? E tinha uma outra equipe naquele grupo que simplesmente fez os Red Devils se classificarem, era o Brøndby. Bom, e o Brøndby era a equipe que em tese ia sobrar ali como um saco de pancadas, né, daquele grupo, afinal, uma equipe da Dinamarca que nunca teve clubes que foram tão longe, né, na competição. A verdade é que o Manchester foi muito esperto nessa fase de grupos, porque empatou os 4 jogos contra a Bayern e contra a Barcelona. Os 4 jogos que fez, os jogos de ida e os jogos da volta. E mesmo com os empates foram confrontos memoráveis. Afinal, contra o Barcelona, mesmo na Inglaterra como na Espanha, os 2 jogos foram 3-3. Então foram confrontos absolutamente memoráveis e a equipe do Manchester conseguiu segurar sempre um empate. E sobrou contra quem tinha que sobrar, afinal goleou por 2 vezes a equipe do Brøndby, 5-0 e 6-2. Isso no final da disputa do grupo deu à equipe do Manchester 4 pontos. 4 pontos que foram importantíssimos, porque esses 4 pontos foram somados aos 6 que vieram das partidas ali contra o Brøndby. Isso classificou a equipe no segundo lugar do grupo com 10 pontos. Bom, e classificado para as quartas de final daquela competição, afinal não existia oitavas de final ainda, eram apenas 24 times na disputa,
E aí tinha aquele esquema de classificar terceiro melhor e tudo aquilo que a gente que acompanha aí desde mais tempo já sabe mais ou menos como funcionava. A equipe do Manchester enfrentou a Internazionale de Milão, simplesmente a equipe que tinha um ataque formado por Zamorano, Ronaldo e Baggio. Não importava, os Red Devils foram lá e venceram essas quartas de final. Bom, e vencendo uma partida por 2-0, empatando a outra por 1-1, controlando, né, a vantagem que tinha feito no primeiro jogo, a equipe do Manchester conseguiu passar a semifinal. Bom, na semifinal, outro italiano, né, entrou aí no caminho dos Red Devils e foi a Juventus. E a Juventus abriu o placar, né, com o Conte. Isso lá em pleno Old Trafford. Só que a equipe do Manchester valente com o Giggs, aos 45 do segundo tempo, conseguiu empatar. E esse empate foi importantíssimo, né, para a equipe inglesa, porque levou ali um confronto igualado para o segundo jogo. E isso era muito importante naquela época, tanto que foi. Afinal, o placar, ele descreveu mais ou menos o que era isso. Se a gente for levar em conta que no segundo jogo o Inzaghi abriu com pouco mais de 11 minutos de jogo, abriu 2 gols de diferença, né, da Juventus para a equipe do Manchester, eu acho que a gente pode dizer de fato, poxa, a Juventus tinha um time melhor, né, tinha um time mais bem montado, mas não era bem assim. A equipe do Manchester era muito valente. E olha só o que aconteceu, o Roy Keane, ele diminuiu o placar. Um pouquinho depois, o York foi lá e empatou o jogo, e o Andy Cole virou. Olha só o tamanho desse feito, virou contra a equipe da Juventus que tinha um Zidane dentro de campo. Não é para qualquer um. A equipe do Manchester United mostrava que tinha uma força muito grande, estava naquela final para vencer. Bom, e a equipe do Manchester foi enfrentar uma das equipes que ela enfrentou, né, na fase de grupos, que foi o Bayern de Munique. E aos 5 minutos de jogo, a equipe do Manchester já viu que ia ter muita dificuldade pela frente. Afinal, o Mario Basler foi lá e fez aos 5 minutos de jogo, né, o primeiro gol da equipe do Bayern. Bom, e o interessante é que não saiu mais gol, né? Embora a equipe do Bayern tenha começado estourando qualquer prognóstico aí, já marcando aí o primeiro gol logo de cara, segurou até o final do jogo. E o jogo continuou sendo aquilo até os acréscimos. E como tinha sido algumas partidas atrás, naquele gol do Giggs, que deu um empate à equipe do Manchester, aos 45 minutos do segundo tempo, o Ted Sheringham, o experientíssimo Ted Sheringham, o Romário inglês, a gente pode falar, afinal teve uma carreira muito grande aí também, muito extensa, jogou até mais de 40 anos aí, em alto nível fazendo gols. Naquela ocasião entrou e deixou o seu, empatou. E não se dando por vencida e nem por satisfeita com esse empate, a equipe do Manchester foi lá e com aquele talismã norueguês, o Solskjaer, aos 48 minutos daquele segundo tempo virou a partida. Êxtase total dos Red Devils, que conseguiram um título histórico e trouxeram um título histórico para a cidade de Manchester e também para toda a Inglaterra. Afinal, foi o ressurgimento do futebol inglês depois de passar por tanta dificuldade aí nos anos anteriores aí a esse feito. E a equipe dos Red Devils, além de ter sido campeã, com a sua aposta, né, o Dwight Yorke conseguiu também emplacar o artilheiro da competição. Fez 8 gols o Yorke naquela competição e o tobaguenho, ao lado do Shevchenko, foi artilheiro do ano de 1999. Credenciado então a partir desse título, enfrentou o campeão da Libertadores aqui, o Palmeiras, e com o gol do Roy Keane depois de uma falha do Marcos, né, a equipe do Manchester United conseguiu quebrar um jejum que dura até os dias de hoje. Afinal, o Manchester United é a única equipe inglesa que conseguiu ser campeã mundial de clubes. Além de ter ganho em 1999, ganhou também em 2008 e aguarda até hoje aí que as outras equipes inglesas também repitam o feito. Algumas já tiveram oportunidade, mas nenhuma até hoje conseguiu repetir o feito do Manchester United.